A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados ouvintes, você que me ouve diretamente da programação do canal do YouTube. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, pastor Gerson Silva. Igreja, eu venho aqui pelo intermédio deste áudio, através de um alerta de Deus, um alerta do Espírito Santo de Deus, a qual, pela infinita misericórdia, tem me acionado, através das visões, das revelações, pela misericórdia do Senhor. Eu quero deixar bem claro, meu irmão, minha irmã, que estamos vivendo os últimos dias, aonde vemos o próprio Deus nos alertar através da santa palavra do Senhor e também das divinas visões e revelação do Espírito Santo. Eu venho aqui, meu irmão, minha irmã, trazer um alerta que o Senhor Jesus tem me mostrado pela misericórdia. Ontem, meus irmãos, ali teve o culto na igreja sede, a igreja pentecostal, ganhando almas por si nessa doutrina. E quando acabou o culto, eu lembro que fui deixar, eu e a minha esposa, fui deixar a obreira Patrícia lá em Goiânia. Já cheguei um pouco meio tarde. E ali, meus irmãos, meio cansado, eu fui orar, Eu fui orar. Nisso minha esposa tinha ido para a igreja, que ia ter vigília lá, Só apenas as irmãs, Tava orando a Deus. As irmãs foram para a vigília, buscando ao Senhor. Eu fiquei em casa orando, cansado, E eu lembro que eu até coloquei na comunidade que não ia ter live, não teve programação ontem. E aí, meus irmãos, eu orei, ali mais ou menos fui deitar, era 1 e pouco da manhã, fui descansar, mas quando deu 4 horas da manhã, o próprio Jesus me levantou, o próprio Jesus me acordou, O próprio Jesus me acordou, e quando o Senhor me acordou, veio aquela vontade de orar, falar com Deus, buscar Deus, porque alguma coisa o Senhor queria mostrar e falar. E ali fiquei por ali. Quando deu 4 e pouquinho da manhã, minha esposa tinha chegado. E eu falei para ela que eu ia orar, e comecei a orar. Orei até às 5 e pouco da manhã. E de certo, quando deu mais tarde, o irmão tinha mandado mensagem para mim no SMS, acabei retornando para este irmão, e depois outra pessoa tinha me ligado. E aí eu tinha dormido muito pouco, E fui deitar mais ou menos, era quase 10 horas da manhã, tentando dormir ali. De repente eu vi que eu apaguei. E quando eu apaguei, meus irmãos, eu vi que o Senhor Jesus tirou o espírito do meu corpo ali e me levou em visão a uma certa igreja, onde tinha um pastor. E ali, meus irmãos, o Senhor me mostrava naquela visão. Esse pastor tinha algumas pessoas que estavam com ele. E ali, esse pastor ali, juntamente com seus obreiros, as pessoas que estavam ali, estava tudo combinado. As pessoas com o corpo enfaixado ali, fazia que aquelas pessoas estavam doentes, enfermas. E aí eu ficava observando aquela cena, aquela visão, meu espírito estando lá. E ali eu via um pastor que estava fazendo live. Ali, e de repente ali, ele, juntamente com o povo que estava lá, os obreiros, o povo ali que estava ali, unido ali para orar pelas pessoas, mas estava tudo combinado. Ele ia orar pelas pessoas ali, e ali ia se fingir que ia acontecer o milagre, E ali aquelas pessoas dizer que estava sendo curada, Ia dizer que estava sendo curada pelo aquele pastor. E olha que estava fazendo live ali, Programação ali, mostrando ali que Deus era com ele. E quando ali ele fazia aquela live, aquela programação, com aquele povo que estava ali, mentindo que estava doente, mas não estava. De repente veio uma voz do céu que falava assim: espírito do engano. Então esse é o alerta, meus irmãos, que eu quero trazer hoje. Vamos vigiar, porque depois que o Senhor Jesus me trouxe desta visão, desse arrebatamento de espírito, o Senhor me dava um versículo, pedindo para eu passar para os irmãos, a qual está escrito lá na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, que vai dizer assim: filhinhos, não creais a todo espírito, mas antes provai-vos, porque já tem surgido muitos falsos profetas. Meus irmãos, o Senhor Jesus me incomodou muito com esta visão que Ele me deu pela misericórdia, este alerta, este arrebatamento de espírito.
e a ponto, meus irmãos, de passar para os irmãos. Tomar muito cuidado, porque o espírito do engano está atuando muito nesses últimos dias, me faz saber o Senhor. O espírito do engano está enganando muitas almas, muitos que não querem saber de orar, muitos não querem saber de jejuar, meus irmãos, e principalmente de ter a vigilância. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, para ele usar uma pessoa, habitar na vida de uma pessoa, tem que ter vida com Deus, em santidade, em oração, jejum, leitura da palavra, concordância com o céu. Amém, meus irmãos? Então vamos buscar mais a Deus. Vamos buscar mais a Deus. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos tomar cuidado. Vamos fazer prova, né? Tem pessoa que muitas das feitas não faz prova de visão, de revelação, de profecia. Muitas das feitas fica 24 horas em live, e não quer nem saber, não consulta saber como que está a pessoa. Então vamos vigiar mais, meus irmãos, vamos orar mais, vamos tomar mais cuidado. Exclusivamente vou ter que tirar algumas madrugadas para me buscar mais a Deus. Eu sei que vou continuar com o propósito da programação, mas o Senhor Jesus tem me cobrado mais, que eu tenho que, tirar algumas madrugadas para estar buscando ao Senhor, toda madrugada. Não que eu não estou buscando, sempre tenho orado antes de entrar na live, na programação, mas eu quero tirar algum dia para me separar mais para Deus, separar, não ter algum dia de programação e buscar mesmo, meus irmãos. Então estamos vivendo o tempo do fim. Vamos tomar cuidado com o espírito do engano. Tecama lagaçou, minericlama lagaçou derrai. Abra bem teu olho, meu irmão. Abra bem teu olho, minha irmã. Vamos se dedicar mais na santificação do corpo, da alma, do espírito. Ter compromisso, meu irmão, minha irmã, com a vida espiritual, compromisso com carga eclesiástica que Deus a confiou nas tuas mãos. Vamos caçamente se reservar mais. Meus irmãos, toma muito cuidado. É os últimos dias. E o espírito do engano tem enganado a muitos há muito mesmo. Então vamos vigiar. Esse é o alerta de Deus para a minha e para a sua vida, deixando bem claro, para a minha e a tua vida, Então, em vez de você ficar só no celular, vai para a oração. Em vez de você ficar só em live, pulando live, vai para outra, vai para a Bíblia, vai santificar. É tempo de nós ter um encontro com Deus. É tempo de nós ter visão do céu, tá? Visão celestial, de seguimento de espírito, para não sermos enganados. Porque o que tem de pessoa, meus irmãos, sendo enganado, sendo enganada. É tempo de arrependimento. É tempo, meu irmão, minha irmã, de buscar azeite. De cada dia estar preparado para subir para o céu. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus.